Gente, quer receber uma palavra? Vamos lá. Lucas capítulo 11, nós vamos ver aqui mais um milagre de Jesus. Nós na quinta-feira estamos estudando os milagres de Jesus. Eu tenho sido assim grandemente abençoado. E hoje tem uma palavra aqui para me compartilhar com você, que vai ser uma grande bênção em nome do Senhor. E o milagre de hoje é a cura do mudo. O texto é pequeno, que trata exclusivamente da cura, mas nós vamos ler do verso 14 até o verso 20. Eu prometo ser breve, não quero ser cansativo, mas eu preciso te entregar essa palavra tão poderosa. Lucas 11, 14, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Verso 17. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsa os filhos de vocês? Jesus tem uma hora que batia pesado, né? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês, né? Se eu expulso os demônios pelos demônios, Jesus está falando assim, vocês também. E vocês estão debaixo da mesma condenação, do mesmo problema. Agora, olha o que Jesus está dizendo. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, porque eles estavam colocando em xeque, Jesus está falando, se é pelo dedo de Deus, então chegou a vocês o reino de Deus. Pronto. Só até aqui. Porque o texto continua, mas aí tem muita coisa para falar, não dá tempo hoje. Eu quero ficar só até aqui. Inicialmente, como nós estamos falando dos milagres de Jesus, nós vamos ver mais uma vez Jesus cumprindo a sua missão de libertar os cativos, de trazer cura para os doentes, de abrir a boca do mudo, de abrir o ouvido do surdo, enfim, Jesus mais uma vez está atuando na sua missão de libertar os cativos, desfazendo as obras do diabo. Não sei se você observou, aquele homem era mudo, não por um problema nas suas cordas vocais. Na verdade, ele não era mudo, ele estava mudo, é diferente. Ele não era mudo, ele não tinha um problema nas cordas vocais, ele estava mudo por uma possessão demoníaca. Então, Jesus, ele expulsa aquele demônio, e uma vez que aquele demônio vai embora, aquele homem fica livre, e ele volta então a falar. Você pode dar um aleluia para essa mensagem, para essa palavra? Né? Nem tudo é um problema físico, emocional, psíquico. Às vezes é um problema espiritual. Lembro-me de que eu orei por uma pessoa que estava há anos na cadeira de roda. Há anos, sim, não era tanto tempo. Ela teve lá um problema e depois ficou uns 3 anos mais ou menos na cadeira de roda. E chegando naquela casa, o Espírito testificou no meu coração que aquilo não era físico, aquilo era espiritual. Pronto, oramos e a pessoa levantou, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, havia uma malignidade ali, prendendo aquela pessoa naquela cadeira. O mesmo aconteceu aqui, havia um espírito maligno, prendendo as cordas vocais daquele homem, fazendo-o mudo. Quando Jesus repreende aquele espírito, a doença, a mudez vai embora. O que eu quero declarar aqui hoje, profeticamente nesse início, é que toda e qualquer malignidade que esteja atuando na tua casa, na tua vida, na tua família, vai embora agora mesmo em nome de Jesus. Não vai resistir ao poder de Deus. Eu acredito que isso está claro para mim e para você, desde janeiro que nós estamos ministrando os milagres de Jesus.
está claro para nós que Jesus tem poder sobre todas essas coisas. Mas esse texto, de uma forma geral, ele traz pelo menos 3 características do reino de Deus. Jesus vai dizer no verso 20: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, é o milagre da cura do mudo. E um subtítulo: características do reino de Deus, ou melhor, características da chegada do reino de Deus. São 3, basicamente, que o texto traz. A primeira delas é: Jesus tem autoridade sobre toda malignidade. Então, essa é uma característica do reino de Deus. O reino de Deus, quando chega, o reino das trevas tem que sair. Não tem como habitar, não tem como 2 reinos liderarem o mesmo lugar. Se o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que sair. O reino de Deus tem autoridade sobre toda e qualquer malignidade. Jesus está sendo questionado se ele expulsava aquele espírito maligno pelos próprios demônios. E aí Jesus está dizendo, como que uma própria autoridade de um reino vai expulsar a autoridade do mesmo reino? Deus está dizendo, não, isso é incoerente. Agora, se eu expulso por outro reino, Jesus está falando, eu faço porque esse reino tem mais autoridade. Isso é muito lindo, sabe por quê? Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu bairro, na tua cidade. Eu só quero dizer uma coisa. Quando você recebeu o Senhor Jesus, Jesus veio morar no teu coração. Agora você faz parte do reino, de um outro reino. Aleluia. E que reino é esse? O reino de Deus. E qual que é uma característica desse reino? Ele tem autoridade sobre toda a malignidade. Os demônios estão desesperados, porque eles sabem que você tem autoridade. Quem crê nisso, diga aleluia. Jesus expulsa aqueles demônios. Mateus 28, 18, Jesus vai dizer, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele tem autoridade. Filipenses 2, verso 9 e 10, vai dizer que Deus o deu o nome que está acima de todos os nomes. Que os que estão no céu, na terra e debaixo da terra têm que se curvar diante do nome de Jesus. Então, uma das características do reino de Deus é autoridade sobre toda malignidade. Uma segunda coisa que eu observo aqui no texto, que Jesus quer nos ensinar, a partir desse milagre, que é simplesmente de mandar um demônio embora e o homem ficar curado, é a libertação dos cativos. Quando o reino de Deus chega, os cativos são libertos. Por isso que eu fico, Leandra, eu me questiono às vezes, não sei se vocês já observaram isso, mas eu sou observador, e eu vejo que em algumas comunidades, grandes comunidades, é o lugar que tem mais igrejas. Já prestou atenção? Muita igrejinha ali, né? Tem 1, 2, 3, 4. Enfim, às vezes você entra numa comunidade, tem uma porta aqui, você anda mais um pouquinho, tem outra porta ali, e é igreja, 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 igreja. E eu fico me perguntando, falei, gente, aonde o reino de Deus chega, ele tem autoridade sobre o quê? Que eu falei aqui? Sobre as malignidades. E os cativos são o quê? Libertos. Aonde Jesus passou, aonde Jesus chegava, tinha alguém endemoniado, o que acontecia com ele? O demônio saía. Tinha uma pessoa endemoniada, os próprios demônios se manifestavam, dizendo, o senhor veio nos atormentar, por quê? O senhor veio antes do tempo mexer com a gente? Porque aonde Jesus chegava, a autoridade chegava, o reino de Deus chegava. E aí eu fico me perguntando, como igreja que nós somos, como muitas outras igrejas, será que nós estamos de fato representando o reino de Deus na terra? Porque se nós chegamos em um ambiente, o reino de Deus chega. Então as malignidades devem estar debaixo dos nossos pés, ou submissas a nós, e os cativos são libertos. Então a pergunta é essa, tem uma igreja do lado de sua casa, tem várias igrejas no seu bairro, por que tanta coisa está acontecendo? Eu tenho orado a Deus e me perguntado, Senhor, nós estamos sendo uma igreja que de fato representa o teu reino?
porque aonde o teu reino chega, os cativos são libertos. Então é incoerente você ver um lugar que tem muitas igrejas e que o pecado, a opressão, a droga, a prostituição, está tudo acontecendo do mesmo jeito. Percebe o que eu estou falando, gente, ou não? Há algo que Deus confiou a nós, confiou à igreja, que é representar o reino de Deus na terra. E a primeira característica do reino é autoridade sobre toda a malignidade. A segunda característica é libertação dos cativos. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 4, verso 17, ele vai dizer sobre isso, né? Quando ele está ali na sinagoga, e é lhe dado o livro, 4,17, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então o que Jesus está dizendo? Quando eu cheguei, quando eu comecei a exercer o meu ministério, o reino de Deus chegou. E qual que é uma das características do reino de Deus? Libertar os cativos. Amém, gente? Então, se eu trabalho em algum lugar, eu preciso entender que é minha missão, como representante do reino, ministrar aquelas pessoas para que elas também sejam libertas. E se tiver tem gente que fala assim: nossa, eu chego lá no meu ambiente de trabalho, eu sinto algo tão pesado naquele lugar. Uai, o que você está fazendo lá? O que nós estamos fazendo lá? Se tem alguma coisa pesada lá, Deus colocou você naquele lugar para representar o reino de Deus. Tem que ter resistência, sim, mas você precisa entender que você tem autoridade para mandar aquelas malignidades embora. Sabe aquele lugar que você trabalha? Vai ser abençoado o dia que você entender que você é a autoridade de Deus naquele lugar. As malignidades vão sair. Tem alguém lá totalmente endemoniado. Manda o demônio embora. Manda o demônio embora. E ele vai sair, porque Deus já te deu isso, a autoridade. A terceira, gente, se a gente for falar das características do reino de Deus, são inúmeras. Eu estou usando as que aparecem no texto, ok? As que aparecem no texto. A terceira característica do reino de Deus é graça oferecida. Você leu aqui no finalzinho do capítulo 4, Jesus falando que ele veio para quê? Aí o povo vai falar de novo: vem o pastor falar de graça. Mas o que eu vou fazer? É o evangelho do Novo Testamento. É o evangelho do Novo Testamento. Lucas 4, 19 diz aqui, nós acabamos de ler: e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, uma das características do texto que nós lemos, da cura do cego, do mudo, melhor dizendo, é a graça oferecida. E por que tem graça oferecida aqui? O que é que Jesus exigiu desse homem para que ele fosse curado? O que Jesus falou com ele? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir essa regra, você tem que cumprir essa outra regra. A grande verdade, esse homem e alguns outros que a gente lê nos milagres de Jesus, nem fé foi exigido deles. Foi puramente graça. Você percebe essas coisas? Você consegue perceber? Puramente graça. Tem alguns na Bíblia que a gente vai ver que fé foi exigida, ou melhor, fé foi manifestada, né? Não foi nem exigida. Eles manifestaram fé. E aí o Senhor diz: grande é a tua fé. Olha, o Senhor observando-lhes a fé. Enfim, alguns, fé foi manifestada. Outros, nem fé foi exigida. Esse aqui foi um. Aquele homem lá à beira do tanque foi outro. Jesus falou: você quer ser curado? Ele fala: não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Jesus, como se Jesus dissesse: não é isso que eu estou querendo, não é isso que eu estou te perguntando. Estou perguntando se você quer ser curado. Só isso. Não exigiu fé, nem nada. Ele nem sabia quem Jesus era. Graça oferecida.
E foi o que aconteceu aqui, graça oferecida. Esse homem não teve que fazer nada, ele simplesmente recebeu a bênção. Escute uma coisa, deixa eu falar de graça. Na lei, você tem que dar. Na graça, você tem que receber. Isso aqui é poderoso, isso é libertador. Na lei, você tem que dar. Se você dá, se você faz, se você cumpre as regras, você tem. Na graça, você simplesmente tem que crer. E crendo, você recebe. Se você crê, você recebe. Aqui tem graça oferecida. O amor o alcançou. Jesus, quando olhou para aquele homem mudo por um espírito maligno, Jesus simplesmente mandou aquele demônio embora. Aleluia! Simplesmente mandou o espírito embora. O amor o alcançou. Ele foi favorecido. Quem quer ser favorecido aqui nessa noite, diga aleluia. Ele foi favorecido. Essa é uma das características da graça do reino de Deus, melhor dizendo, características do reino: autoridade sobre toda malignidade, libertação dos cativos e graça oferecida. É isso que Jesus falou em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E aí você faz isso, aquilo outro. Se você fizer tudo certinho, aí você tem. Não, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você crer com o seu coração e confessar com a sua boca, você será salvo. Simplesmente isso, graça oferecida. Isaías 53, o profeta Isaías, 700 ou mais 700 anos antes de Cristo, ele vai liberar uma palavra. E qual que é a palavra? Ele vai dizer que pelas machucaduras de Jesus, nós somos curados. Ele está falando lá uma palavra profética, que ia se cumprir 700 anos depois, e que é verdade para a minha vida hoje. Por causa da dor, do sofrimento de Cristo, hoje eu posso simplesmente me apossar da cura, e tomar posse da cura. Quando Jesus ministra a cura a alguém, na verdade não é que ele está curando a pessoa, ele simplesmente está ministrando ao coração da pessoa para que ela creia aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Você simplesmente tem que crer, já está feito. Amém, gente? Então eu não sei qual que é o milagre que você precisa nesta noite. Eu só posso dizer uma coisa: o reino de Deus chegou. Aleluia. O reino de Deus chegou e o reino de Deus está entre nós. Pelo menos por enquanto. Vai chegar o tempo que o reino de Deus vai ser tirado. Mas por enquanto, a igreja está na terra, o corpo de Cristo está na terra, o Espírito Santo está aqui. E você pode ser ministrado, abençoado, curado, liberto e transformado.